Salve pessoal do Super Aprova! Eu sou o professor Wilson Fernandes e hoje nós estamos aqui com mais uma aula de filosofia. Vamos lá? Foco nos estudos e vamos lá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos trabalhar a continuidade dos primeiros elementos que nós vimos em torno da filosofia de Platão. Lembra-se, a gente topou aí na nossa última aula e discutiu um pouco essa questão da divisão ontológica do mundo, entre o mundo das ideias e o mundo sensível. Hoje, em Platão, nós vamos pensar um pouco melhor, como objetivo da nossa aula, o quê? As questões relacionadas à política, à educação, à estética, como elementos essenciais da filosofia de Platão. Além disso, a gente vai contextualizar essas noções para tentar aprofundar um pouco mais o que esse filósofo nos legou aí na tradição da história da filosofia. Então vamos lá, pessoal. Para começar, eu trouxe para vocês aqui um mapinha mental que é muito bom para estudar Platão. Então foco nele aí, pessoal. Pensar que Platão nos mostra que o mundo sensível é caracterizado pelas aparências. Significa que ele tem um caráter negativo em Platão. Por isso, Platão bola o que nós chamamos de dialética ascendente. O que é a dialética ascendente, pessoal? É esse elemento que vai fazendo com que a gente suba essa escadinha, passando por cada um desses degraus. Começa lá atrás, nos simulacros. O que é isso, professor Wilson? Simulacro é a cópia da cópia. Esse é um conceito central da estética platônica. Significa dizer que o artista, na perspectiva de Platão, muitas vezes, copia algo que já é uma cópia. Nada que existe no mundo natural para Platão é algo real, porque não passa de uma aparência sensível. Daqui a pouco a gente vai entender isso melhor. Tudo começa lá embaixo, então, com os simulacros. Vai subindo para a crença e opinião, na písis e na doxa, sobe para o raciocínio ou pensamento discursivo, até intuição intelectual ou ciência. Perceba, pessoal, a própria noção de ciência em Platão não é completa. Por quê? Porque ela ainda está no mundo sensível, ela ainda está no mundo das aparências, né? Para Platão, a verdade, as essências se colocam no mundo do eidos, no mundo inteligível. Aqui sim está o verdadeiro, tá? Então essa escadinha é bem interessante para a gente começar a pensar esse conceito que é central em Platão, a ideia de dialética ascendente. Quer dizer que a dialética ascendente nos leva a ir gradativamente a abandonar as aparências do mundo sensível. Ok, pessoal? A gente continua aqui rapidamente para pensar um pouco da noção de educação em Platão, né? Platão formula uma tese interessante que ficou conhecida na história da filosofia como sofocracia. Vamos ver aqui o que Platão fala sobre isso, né? A razão ocuparia o governo da cidade. Aqueles que dominassem a parte irascível ocupariam a classe militar. E por fim, aqueles que predominassem a parte concupiscível ocuparia a classe econômica. Vale aqui pontuar que pelo fato de Platão delimitar o governo da cidade àqueles que predispõem ao domínio da razão, sendo este o único capaz de levar a cidade à realização plena do bem comum, o filósofo concebe um modelo político denominado de sofocracia. Quem deve governar, então, a República Platônica? Essa é a pergunta que a gente pode se fazer nesse momento. Platão responde a essa pergunta mostrando que existem 3 tipos de alma. A famosa tese da tripartição da alma em Platão. Significa que existe uma parte da nossa alma chamada concupiscível, que está aqui no baixo ventre. A parte dessa alma está relacionada aos aspectos econômicos, a busca pela riqueza, pelo poder e por prazeres corporais. Por outro lado, Platão identifica que também tem seres humanos que têm como parte dominante da sua alma a parte irascível, aqui, a parte do timo, do peito. Por isso, quando você vai brigar, né, teoricamente você infla o peito. Por quê? É o timo falando mais alto. Para Platão, essa parte da alma é caracterizada pelos militares e pelos atletas. E nenhuma dessas duas classes podem governar a república. Senão você vai ter uma república marcada pela corrupção daqueles que têm a alma concupiscível ou pela militarização daqueles que têm a parte relacionada à alma irascível. Por isso Platão diz que quem deve governar? Quem tem a alma racional, ou seja, o filósofo. Então é por isso que Platão cria essa ideia de que a alma racional é quem deve governar, não apenas os nossos cavalinhos aqui, mas também governar a polis, governar a cidade, governar a república. Por quê? Só o sábio é aquele que sabe que tudo aqui no mundo sensível é mera aparência. Então perceba, o que é a justiça em Platão? É quando a sabedoria governa a fortaleza e a temperança. E a temperança e a fortaleza obedecem à sabedoria, que são características da parte da alma racional, típica dos filósofos, ok? Figurinha legal aí também que mostra bem a noção de tripartição para Platão. Nós falamos um pouco no início da nossa aula de hoje, mas vou finalizar rapidamente aqui falando um pouco sobre a noção de estética.
a beleza em Platão, o belo, está para além da sensibilidade. Duas imagens que nos ajudam a pensar isso. O cavalo do mundo, os cavalos que nós vemos no mundo sensível, nada mais são do que cópias de uma ideia de cavalo que está no mundo das ideias. Percebam, então para Platão, o belo está relacionado não com o cavalo que você percebe aqui. E para piorar, olha o que acontece, o artista copia o cavalo que está no mundo sensível. Significa que ele está fazendo uma cópia da cópia. Acontece que essa cópia aqui é cópia de algo anterior a ela. O que significa dizer que o artista produz simulacros, né? Então é por isso que Platão expulsa os artistas da República e por isso que a beleza em Platão está para além da percepção corporal. A beleza nos remete novamente ao eidos, a ideia de belo que se encontra no mundo das ideias. Fechando aqui, pessoal, reforço de teoria. Você encontra aí no nosso reforço de teoria a continuação daquele mapinha mental que a gente usou lá na primeira aula sobre Platão, falando um pouco aí sobre as três partes da alma, mostrando para você todas essas diferenças com Sócrates, o que é o demiurgo, que é esse ser que copia as formas na matéria, aqui no mundo sensível. Então, vamos lá. Fechou, galera? Um forte abraço a todos. Daqui a pouco a gente volta com você aí com mais resolução de exercício e mais filosofia. Super a prova 100%. Vamos lá, pessoal!